Começando o nosso Papo de Arbitragem de hoje, um quadro semanal que vai trazer mais transparência para você, torcedor. Sexta rodada passou, mas deixou alguns questionamentos sobre alguns jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso eu estou aqui com Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, para trazer alguns esclarecimentos, porque alguns clubes reclamaram de alguns lances que aconteceram nessa última rodada. Seneme, seja bem-vindo. Obrigado, Ayana. Realmente é um desafio, né? Um desafio novo. Esse programa, na minha visão, é um desafio porque a gente parece que toca um pouco na ferida da arbitragem, né? Porque nem tudo é acerto de árbitro. Existe sim as situações de interpretação, existem os erros que eventualmente os árbitros cometem, né? E que a gente tem a oportunidade, através de um programa, de poder dar também os dois lados, né, Ayana? Mas eu vejo sim um espaço muito legal e importante para a gente poder tirar dúvidas que eventualmente as pessoas não conhecem. Situações da regra do jogo e detalhes da interpretação que vem da FIFA e que a gente pode, às vezes, aclarar determinadas situações. A gente separou alguns jogos, lances, em que o Wilson Seneme vai trazer toda a interpretação para que você, torcedor, possa entender o que aconteceu na partida, inclusive com o áudio da cabine do VAR. Então vamos começar por Vasco e Santos. São 3 lances que a gente separou. A reivindicação do Vasco é a não marcação de 3 pênaltis. Então a gente vai para o primeiro lance, aí eu vou pedir para que... Aí o comando é seu, Seneme. Então, Ayana, nós vamos ver a primeira jogada. É importante, primeiro, nós escutarmos a conversação entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo, para depois a gente poder comentar alguns detalhes da jogada, tá? Vamos lá, então? Tem jogo. É possível mão, tá? É possível mão. Siga ao vivo, tá? Pode seguir, já estou no ao vivo. Faz favor, Péricles, coloca para mim já, na revisão do VAR, lá na frente. Isso, essas são as câmeras do VAR já, né? Siga ao vivo, tá? Pode seguir, já estou no ao vivo. O zagueiro Ok. cabeceia na mão do defensor, tá? Ó. Pode seguir. Lance checado. Parou o jogo. Pode parar para mim, Péricles? Então, quando o árbitro de vídeo comenta assim, o zagueiro cabeceia no próprio defensor companheiro dele, né? Existe uma instrução muito clara da FIFA quando um jogador joga a bola e ela bate no braço de um companheiro, esse tipo de ação não deve ser considerado infração. Nós entendemos, e a explicação da FIFA para isso, é que é como se fosse o fogo amigo, né? O fogo amigo, ele não deve ser sancionado, por entender que quando um jogador, se eu jogo a bola no seu braço, nós não queremos fazer pênalti, não existe a intenção. E nesse caso, inclusive, o movimento do jogador, Péricles, se a gente colocar no detalhe, ó, ele salta, né? Aí, ó, quando ele salta, ele tem direito de utilizar os braços. É um movimento natural dele jogar o braço para cima. Ninguém salta com os braços para baixo, né? Então, quando ele salta com o braço para cima, junto com o companheiro, essa bola vem direto no braço dele, depois de ter vindo do companheiro, o que não dá indícios, e nenhum indício de uma infração. Certo, agora a gente vai para o segundo lance. Foram várias situações de bola na mão na bola, pênalti não pênalti, né? No linguajar da arbitragem, né, o árbitro sempre torce para que situações, para que jogos assim com tantas situações de mão não ocorram, porque a gente sabe o grau de dificuldade que é interpretar as mãos. Não é algo então, simples. Fala sobre isso, Seneme. Quando é infração? Isso. Vamos ver primeiro o exemplo, Tá. para eu poder entrar nessa resposta para você, porque esse exemplo demonstra bem alguns detalhes que a gente conhece e o público em geral não conhece, e que a gente precisa divulgar mais essas informações, né? Vamos lá? Não, resbala na mão, bate na Então, mão, reclama. não é. Fica no ao vivo. O campo na roupa resbala na mão, aqui. tá? Ó, Siga ao ele vivo. bate, rebate, pode seguir. Bate, rebate nele, tá? Mão de disputa, tudo ok, sem Possível mão de adicional. ataque. Segue, tá? É importante essa comunicação, a gente escutar, porque o VAR, ele escuta o árbitro do campo antes de começar o seu trabalho, para saber qual foi a decisão que ele tomou, o árbitro do campo. Isso é muito importante no trabalho em equipe, porque naquela câmera de trás do gol é importante, essa.
Porque essa câmera mostra que eles estão disputando a bola. Volta um pouco, ó. Eles estão disputando e existe uma diferença, Ayana, entre eu ir para uma disputa e eu ir bloquear você, por exemplo. Você, jogadora, está com a bola, né? E eu vou tentar te bloquear. E nesse momento eu tenho que tomar maior cuidado com os braços, porque eu estou numa ação defensiva de bloqueio. Já nessa ação, é uma ação onde os dois jogadores, ó, vão numa... Para, por favor, Périx. Para no momento do toque ali embaixo, né? Nenhum dos dois... Aí, ó. Nenhum dos dois tem a bola. Nenhum dos dois tem o controle da bola. Então eles vão disputar a mesma bola. E ninguém pode disputar a mesma bola com os braços para baixo. É direito do jogador, é um movimento natural, ele estar com os movimentos, porque ele precisa desse equilíbrio, da coordenação para poder disputar e colocar força nessa disputa, né? Então o que ocorre aqui? Nessa distância curta, onde ele joga, primeiro a bola, quem joga é o defensor. Ela bate no joelho do atacante e sem nenhuma intenção e sem nenhum movimento antinatural, né? Por exemplo, se ele tivesse com o braço extremamente aberto, né, seria um movimento desnecessário para essa ação. Mas eu posso justificar esse braço dele, porque ele está numa ação de disputa. Então, não existe intenção e nenhuma ação que possa levar a gente a considerar essa situação como uma infração, tá bom? Por isso que na nossa visão, o árbitro acertou ao não sinalizar e o VAR também acertou. Por que que o VAR acertou? Porque o VAR precisa, na verdade, de elementos. Ele precisa de indícios para poder convidar o árbitro para uma revisão. Se ele não tem esses fortes indícios, né, e a decisão do árbitro tem respaldo, é possível a decisão que o árbitro tomou? É possível, né? Eu consigo entender a decisão que o árbitro tomou? Então, não é um caso de VAR. Porque senão o VAR vai entrar em 6, 7, 8, 10 vezes durante um jogo. E não é o que a gente quer. A gente quer que ele seja pontual e assertivo, né? E que nesse caso, na nossa visão, a interpretação foi correta. Terceiro lance, que o Vasco reivindicou e reclamou a não marcação de pênalti, aí já é uma outra situação. Isso. A gente sabe que futebol é um esporte de contato, de imposição física, e aí vem aquela coisa do tranco legal e ilegal, se foi nas costas, se não foi. Então a gente vai rodar o lance para que você possa explicar, Seneme, o que é que aconteceu e por que não foi marcado o pênalti. Perfeito, aí já... Vamos ouvir. Geral. Pera. Você viu o pênalti, tá? Aí, O campo falou nada. Essa aqui não dá. Segura, checando o possível pênalti. Aguarda, tá? Segura. Vamos lá, Péricles, vamos lá no detalhe das câmeras do VAR, agora, por favor. Isso. Essas 4 câmeras são as que o VAR escolheu para checar essa jogada. Pera. Você viu o pênalti, tá? Aí, o campo falou nada. Essa aqui não dá. Segura, checando o possível pênalti. Aguarda, tá? Segura. Não faz isso que você tá fazendo. O defensor não toca, ó, mas ele não tem o contato no pé dele que cai no chão. Não fica roda. Ó, em cima, o contato normal, ele não empurra, tá? Segura, checando o possível penal. Aquele... Deixa eu ver por essa aqui, volta. Tenha respeito e volte lá! Tenha respeito e volte lá! Ele já tá caindo, não? Ele já tá caindo, ó. Ele já tá caindo. Só pra gente identificar o áudio, a gente ouve... ele se jogou. Esse é o áudio do árbitro central. Isso. Só pra gente identificar quem fala no vídeo, pra gente poder entender como é que funciona. Exatamente. Sempre a gente vai partir de uma voz que vem do campo, que é o árbitro indicando pro VAR o que ele viu e o que ele interpretou. Ele interpretou, primeiro ele fala nada, né? Depois ele fala, ele se joga, né? Quando ele diz se joga, ele não quer dizer que houve uma simulação, não é isso. Ele quer dizer que houve um contato dentro de um limite que era um contato de jogo e que para ele não havia potencial de infração esse contato. E o jogador, sentindo esse contato, se joga. É isso quando ele diz se joga, tá? Agora exercendo o meu papel aqui de questionar. Claro. Em relação ao tranco, o que é ombro a ombro e aquele tranco que é nas costas. Isso.
falando aqui a minha opinião pelo que eu vi. Claro. E aí a gente vê que é por trás. Vai seguindo, Péricles, vamos lá, no ritmo. O porquê não é pênalti avaliando sob esse aspecto? Pela força empregada e pelo movimento do braço, tá? Assim, ó, na verdade é uma jogada extremamente fina, né? Eu sei que eu não vou e não é minha intenção, na verdade não é minha intenção, né? Convencer todo mundo que uma jogada tão interpretativa como essa, as pessoas não possam interpretar também que existe falta aqui. É possível sim essa interpretação, tá? Aí vão me dizer assim, então por que o VAR não se meteu nessa situação, né? Por que o VAR não chamou para uma revisão, por exemplo? Porque ele tem o áudio, mostra pra gente, a comunicação do árbitro é de interpretação. Não é que ele deixou de ver algo, ele está interpretando que esse contato não é suficiente para esse jogador cair. E se a gente, né, Félix, você me colocar numa câmera um pouquinho com uma velocidade normal, né, é possível essa interpretação, né? Nós não observamos um grande choque do defensor no atacante. A gente observa que há contato, eu respeito a interpretação, realmente respeito de quem pensa que isso pode ser uma infração, mas me chama a atenção também a boa colocação que o árbitro tem e a maneira como ele interpreta, considerando que esse contato não é suficiente para se sancionar um penal. Vamos para um outro jogo que repercutiu bastante, Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova. Foram 11 cartões amarelos, 2 vermelhos, 2 expulsões em 5 minutos. Me chama a atenção um pouco, esses 11 cartões em 5 minutos me remete a várias coisas, né? A várias coisas. Me remete a aquilo que a gente tinha conversado com os clubes, né? Que a gente tinha combinado de que os clubes, os jogadores, os técnicos iriam colaborar um pouco mais com a arbitragem, iriam entender. Também me remete ao lado da arbitragem, que os árbitros se comprometeram a ser mais justos, a ser mais corretos, a buscar uma linha de interpretação mais clara, né? A errar menos, certo? E a gente está cobrando muito isso dos árbitros, tá? E o que me chama a atenção, em 5 minutos, 11 cartões, me parece que não é o que o futebol quer. Uhum. Então nós vemos os dois lados aí. Eu acho que os jogadores estavam num ambiente deixando a temperatura muito alta, né? Deixando a temperatura muito alta, e o árbitro também não estava conseguindo equilibrar essa temperatura. Porque se você, o cartão serve para quê no final das contas, né? Para educar. Para educar e baixar a temperatura do jogo. Ó, falamos juntos. Exato. Então se eu tenho 5 minutos com a temperatura alta e 11 cartões, as minhas técnicas de arbitragem não estão surtindo efeito. Aí eu tenho que abrir mão de outras, como me aproximar mais da jogada, chamar os jogadores, falar com os jogadores, apitar mais perto, apitar mais forte, uma linguagem corporal onde eu convença mais o jogador com a minha presença física, né? O uso do apito mais enérgico, mais forte. E talvez isso, como são árbitros às vezes jovens, que estão ainda no desenvolvimento da carreira, tem que passar por essas situações com um aprendizado também. Na verdade, a gente realmente não para defender, mas trazer uma leitura justa e uma avaliação do CNM como presidente da comissão de arbitragem para a gente entender e a gente poder conhecer melhor o que diz a regra, né? Exato. Porque a gente sabe que questão de intenção, interpretação, não é essa questão, regra é regra. Regra é regra. Vamos para o primeiro lance, Isso. o lance do cartão. Vamos lá. Essa é uma primeira jogada, não é a do cartão. Essa é de uma possível, no gol do Flamengo, porque alguns jogadores do Flamengo pediram a expulsão do jogador do Bahia num dos gols do Flamengo, né? E a gente vai mostrar aqui uma coisa que pouca gente conhece da regra, inclusive os jogadores, tá? Vamos lá, Pérez. Cuidado que ele ficou muito lá atrás, tá? Ele tá dando posição com qualquer coisa, cuidado. Ok, eu tô com eles. Segue. Vamos lá, Pérez, vamos no detalhe das câmeras do VAR. Porque eles vão avaliar uma possível expulsão por oportunidade clara de gol. E é isso que pede o jogador do Flamengo. E a gente vai explicar o porquê que não. Vamos ouvir o áudio primeiro. Tá legal. Tem um amarelo. Ok, o jogador tá passando e ele agarra, agarra e põe a perna na frente. Ok? Tem outro ângulo?
tá segurando. Ele segura e faz o jogador perder o contato com a bola. Atrasa a passada dele. Ok? Deixa eu só ver agora se isso é doxo ou... A palavra doxo que ele usa é a sigla em inglês para oportunidade de gol. É o que ele vai checar agora. Ele também faz um movimento com a perna, buscando a bola. Ele tem as duas ações. Ele comenta, o árbitro de vídeo, ele comenta que tem as duas ações. Tem o braço em cima, porque toda vez que agarra ou empurra um jogador dentro da área com uma oportunidade de gol, é cartão vermelho. Mas quando existe uma oportunidade de gol com disputa da bola, essa sanção, ela baixa, ela passa a ser cartão amarelo. E aqui nós temos as duas coisas. Ele agarrando em cima, numa oportunidade de gol. Ele agarra em cima, mas ele tenta chutar a bola. E esse fato dele ter tentado jogar a bola, caracteriza, sobrepõe o agarrão. Ele caracteriza uma disputa pela bola. Então, a gente baixa o nível de sanção e passa a ser um cartão amarelo por essa tentativa. Me ajuda, Péricles. Ali, ó, do pé dele, tá vendo? Ó? A gente tenta ver o pé dele, volta um pouco, Péricles, por favor. Volta um pouquinho mais. Na câmera de cima, direita de cima ali, ó. Né? Isso, olha lá, ó. Ele tenta voltar, olha lá, ele tenta jogar a bola. E esse fato dele tentar jogar a bola, né, é o que causa essa jogada, faz essa jogada deixar de ser um cartão vermelho para passar a ser um cartão amarelo, apesar de ter o agarrão. Ok? E pouca gente sabe disso. Inclusive os jogadores sabem pouco disso. Tanto é que eles ficaram pedindo um cartão vermelho para o jogador do Bahia, né? Por desconhecimento de regra. Aí agora a gente vai para, agora sim, para o lance do cartão amarelo e que gerou expulsão. Isso, agora é importante, Ayana, a gente comentar sobre essa jogada, antes da gente vê-la. Claro. E anteriormente a ela havia ocorrido uma expulsão já do jogador do Bahia, de um outro jogador do Bahia, por segundo cartão amarelo, que foi absolutamente correta. Então, e quando a gente fala dos jogadores, o cuidado que eles têm que ter, uma coisa não justifica a outra, tá certo? Tá? Mas esse jogador que na segunda expulsão recebeu um segundo amarelo, foi o capitão da equipe que recebeu o primeiro cartão amarelo por reclamar assintosamente da expulsão correta, que foi a primeira. Não justifica, na minha visão, e nós vamos ver a jogada, vamos lá? Né? Não justifica. Pode seguir. Não, eu achei que era de campo aí a parada. Não, o Hermes que pediu pra ele parar. Ei, não, um braço na cara, você não velho. Você não velho, pô, tem certeza? Não. Amarelo, já tem. Sim, cuidado. Pode parar, Péricles, por favor, porque a gente vê no áudio, quem comenta o braço vai na cara, ele já tem cartão amarelo, é o quarto árbitro, que comenta para o árbitro. Porque no começo do áudio, o árbitro fala nada. E aí o quarto árbitro, para tentar ajudar ele, lança uma informação para o árbitro, né? E aí vai dizer, então foi o quarto árbitro que é o culpado eventual? Não, porque a decisão final é do árbitro. Ele é responsável pela informação e filtrar as informações que recebe, tá? Vamos seguir? Se puder pôr aqueles detalhes, né, Péricles? Dessa câmera, né? Essa que está mais em detalhe, né? Nós vemos, por favor, Péricles, nós vemos que o jogador defensor do Bahia, ele joga mesmo o braço e não se deve jogar o braço dessa maneira. É real isso, é real. Ele não tem nenhuma necessidade de jogar esse braço. É um risco que ele assume também, tá? Então eu já tenho um cartão amarelo, tá? E eu jogo esse braço contra o adversário, eu estou assumindo um risco, tá bom? Mas assim, na nossa análise em detalhes, esse braço que ele joga não tem força suficiente para lesionar o seu adversário, tá? Ele toca nos braços e, na nossa visão, foi um excesso, foi um exagero esse segundo cartão amarelo, né? E um outro detalhe, realmente o jogador, o Gabigol, quando ele joga e põe a mão na cara, isso é uma simulação, né? E nós estamos pedindo para que os árbitros não caiam nessa simulação. A rodada passada, nós tivemos uma ou duas ações assim, onde os árbitros também erraram em função da reação do jogador. E nós estamos trabalhando o árbitro para que ele não erre dessa maneira,
para que ele tenha elementos claros e fortes o suficiente para expulsar um jogador. Porque uma expulsão mexe muito com o jogo, né? Então eu não posso, porque o quarto árbitro me falou, porque... Não. Se eu não tenho certeza, eu não ajo da maneira mais rigorosa que eu tenho que agir. Por isso, na nossa visão aqui, é uma jogada que, apesar do jogador jogar o braço, né, não atinge o rosto do adversário e é desproporcional essa queda. E se fosse melhor analisada, e a gente tem recomendado isso para os árbitros, seria uma simulação, inclusive, para cartão amarelo para o jogador que põe a mão na cara e cai desse jeito. Essa é a realidade dos fatos. E tem uma coisa importante, Ayana. Como é um segundo cartão amarelo, o VAR não pode entrar. Né? Porque o protocolo do VAR, ele estabelece que só os cartões vermelhos diretos o VAR pode intervir. Né? Existe sim, e é verdade, né? Existe um debate na FIFA já, e eu acredito que em pouco tempo o segundo cartão amarelo possa ser incluído nas revisões do VAR. Mas por enquanto, num caso como esse, que é segundo cartão amarelo, o VAR não tem a possibilidade de intervenção. Vamos então para Palmeiras e Bragantino, em que teve um lance em que o Cleiton derruba o Endrick. Isso. Na verdade, aí você vai me explicar se derrubou, se não derrubou, como é que foi esse lance. Vamos colocar aqui na tela para a gente ver. Vamos lá. Então a gente vai ver em detalhe, escutar um pouquinho a conversação. Ok. Ok. Não, deu pênalti. Conseguiu o pênalti. Ele deu mão. Deu mão de ataque, tá? Mão antes, beleza. Pra guardar? Aí pode deixar. Isso, então, a conversação inicial, né? E é importante, eu vou até pedir pro Pedro voltar, desde que a bola está na mão do goleiro, que é um detalhe importante de arbitragem, que ninguém fala muito sobre árbitro, ninguém olha muito no jogo para árbitro, né? A gente olha muito, mas é importante por curiosidade, né? Quando o goleiro de uma equipe está com a bola no pé e não tem ninguém perto dele, ele vai chutar a bola lá para frente, eu como árbitro já tenho que me posicionar lá na frente, no ponto futuro da bola. E a gente vê o Sávio aqui, que é o árbitro, posicionado numa zona muito intermediária, né? E olha lá, ó, a bola quando vai lá na frente, deixa seguir, Péricles, deixa seguir, olha, até some um pouco da tela, né? Ele fica muito para trás da jogada, para um pouco, né? Ele ficando aí atrás da jogada, a possibilidade dele ver detalhes diminui. Ele tinha que ter acelerado e na hora que o Everton vai chutar a bola, ele já tinha que estar lá na frente, prevendo uma possível disputa ali. Tá? E isso já é elemento de correção para o árbitro. Tá? Então vamos lá nos detalhes da jogada, Pérez. Se a gente colocar as câmeras do VAR, isso, né? As 4 que ele utilizou nesse momento, a gente pode ver essa de baixo, que é uma mais aberta, né? E é o detalhe da de cima, da esquerda. Né? Realmente, se a gente buscar o detalhe... Pra guardar? Aí pode deixar. Sávio, gerencia, tá? A gente vai ver essa ação dentro da área, possível penal, ok? Oi? PGM na 4. Não, tudo bem. Não teve tem nada? mão de ataque, deixa por aí. Não tem mão de ataque, mas ele deu a falta. Ele deu mão de ataque, tá? Sabe, checado, segue decisão de campo, ok. Falta do jogador atacante, tudo bem, ok. Ok, segue decisão de campo. Segue decisão de campo a falta do atacante. Então, assim, ó, vamos lá. É uma jogada que ficou... A comunicação não foi legal. Tá? Porque o árbitro, em princípio, como ele estava muito distante, ele achou que quem toca na bola a mão era a mão do atacante. Não é a mão do goleiro que toca a bola. Ou seja, não sendo a mão do atacante, você vai me dizer, então foi pênalti, Seneme, porque o goleiro agarra o atacante. Só que antes desse agarrão, se voltarmos um pouco antes do agarrão, o jogador do Palmeiras, ele vai contra o corpo do goleiro. Tá? Olha lá, ó, ele joga o corpo... Os goleiros, toda vez que um goleiro tem as duas mãos erguidas e está saltando para ir na bola, ele tem sim uma proteção, tá, da regra em não ser tocado nesse momento. Então, quando o atacante do Palmeiras busca esse deslocamento do goleiro, é para evitar, ó a queda da bola, para evitar que o goleiro consiga alcançar essa bola. Isso é uma infração. E é uma infração antes do pênalti. Ou seja, eu tenho pênalti.
Mas antes do pênalti eu tenho uma infração, que o árbitro de vídeo observou esse detalhe, né, de que apesar da bola ter tocado na mão do goleiro, houve uma falta anterior do atacante do Palmeiras. Tá? O que a gente espera, na verdade, é que se a gente vai para a câmera aberta agora, Péricles, aquela primeira, a gente espera o que dos árbitros? Que eles não façam gestos se ele não tem certeza. Né? Ali, ó, se a gente vê depois da marcação, olha lá, ele faz um gesto, Péricles, ele faz um gesto de que pegou no braço. E aí ele se comprometeu com algo que não existiu. Ele estava certo pela falta anterior, mas ele estava errado porque ele se compromete com esse gesto que ele faz. E às vezes um treinador toma um cartão amarelo, como foi esse caso, por não entender essa comunicação do árbitro, que precisa ser melhorada. Tá? Mas nesse caso, efetivamente houve falta antes do pênalti, por isso que o árbitro acertou. Já na partida entre Corinthians e São Paulo, teve o gol anulado de Caleri e teve o pênalti marcado para o Corinthians. Vamos lá, então, primeiramente a gente vê o gol anulado do Caleri, né? Vamos escutar primeiro o áudio. Legal, hein? Isso, pode parar, por favor, Pérez. A gente já escuta da cabine. Um dos membros do VAR fala, ele apitou antes. O que significa ele apitou antes? Ele apitou antes de a bola entrar no gol. Ou seja, o árbitro de vídeo, a partir do momento que ele apita antes, o árbitro do vídeo já não pode intervir. Tá? Então vamos lá na sequência. Marcou a falta de ataque. Tava apitado já. Isso. Apitou antes, né? Viu, hein? Apitei na hora que houve o rebote, que voltou. Ok. Agora a gente tem o lance no detalhe. Isso, exatamente. Sempre que tem as 4 câmeras, né? É porque como o árbitro de vídeo checou a jogada. Ele apitou antes. Isso. Apitou antes, né? Marcou a falta de ataque. Tava apitado já. Isso. Posso pedir algo mais, Péricles? Se a gente vai um pouquinho mais... Aí ele responde, apitei na hora que houve o rebote. Isso, exatamente. Só de curiosidade, para transparência, a gente vai colocar lá na frente, né, Péricles? Tem a filmagem de dentro da cabine. Uma minicam que fica dentro da cabine do VAR. E vamos entrar nela, né? Faz de conta que a gente é o árbitro de vídeo agora. Ó. Vamos ver essa ação primeiro por dentro da cabine do VAR. Legal, hein? Olha lá, ele o da apitou esquerda antes. já fala que ele apitou antes. Marcou a falta de ataque. Tava apitado já. Isso. Apitou antes, né? Viu, hein? Apitei na hora que houve o rebote, que voltou. Ok. Ó, pode ver, ó, ok. o árbitro de vídeo, pode parar, Pérez. O árbitro de vídeo não trabalha, não faz nada. Porque quando ele recebe a informação de que eu apitei antes de a bola entrar no gol, o árbitro de vídeo já não pode entrar naquela possível infração. Né? Então passa a ser uma decisão do árbitro de campo. Na nossa visão, o árbitro de campo, se a gente for ver o detalhe da jogada, Pérez, ele acertou ao marcar a infração. Tá? Ele acertou. Ele errou no procedimento. Porque se não houvesse infração, né, ele não teria permitido o uso da ferramenta VAR. Ele deveria ter o quê? Retardado o uso do apito, esperando que a bola entrasse no gol, para depois ele marcar a falta. Dessa maneira, a checagem da jogada poderia ser feita e uma possível revisão poderia ser feita. Né? Mas na minha visão, o árbitro nesse caso acertou, porque nós vemos em detalhe, né, nós temos ela gravada naquela câmera de baixo, né, Pérez? Vamos ver ela gravada na câmera de baixo? Então, a gente vê que o jogador do Corinthians de branco, ele salta antes e ele tem a preferência pela bola. Né? Porque a bola vem mais na direção dele do que na direção do Caleri. E o Caleri só consegue alcançar a bola porque ele desloca o jogador do Corinthians para frente. Aí abriu a possibilidade do Caleri cabecear. Né? E por isso que na nossa visão se caracteriza assim uma infração essa jogada e na nossa visão foi corretamente marcada a infração. Agora vamos falar do pênalti marcado para o Corinthians. É importante nessa jogada também, além daquele exercício de ver o árbitro um pouco, né? E se a gente parar no momento, Péricles, da infração, olha onde o árbitro está colocado. Né? Olha a proximidade que ele tem e olha o ângulo que ele tem para poder interpretar, é muito bom. Tá? Então não é que ele está interpretando algo que ele não está vendo ou ele está tendo dificuldade. Não, ele está muito bem posicionado para interpretar.
Isso é muito importante na linguagem da arbitragem, tá? Vamos lá? Deu pênalti. Decisão de campo, pênalti. Esse árbitro. Falta. Mão com impacto, ele falou. Para, Pérez, por Vai. favor. Quando ele fala mão com impacto, significa que houve uma mão no corpo do adversário e que impactou esse jogador adversário. Coisa que a gente e o árbitro não falou isso naquela jogada do Vasco, que segundo o árbitro foi dentro do limite de um toque de jogo normal. Já nesse não. Esse ele tem uma mão que, na visão do árbitro, impacta o jogador, deslocando o jogador com força e derrubando esse jogador. O que seria uma infração como ele marcou. Isso é muito importante a gente poder analisar as forças do jogo, né? Porque senão, se a gente, todos os contatos nós marcarmos infração, o jogo não corre, né? Mas também existe um limite e uma maneira de se fazer o contato. Como você falou, quando eu jogo ombro com ombro, eu posso colocar mais força, porque nós estamos lutando por uma bola em forças iguais. Agora, quando eu uso o braço estendido, né, com força contra o corpo do adversário, eu estou impactando o equilíbrio desse jogador, o que faz ele cair, o que se torna uma infração, e é o que a gente viu aqui e o que a gente vai ver agora. Vem tudo limpo lá de trás. Ok. Deu pênalti. Decisão de campo, pênalti. Esse árbitro. Falta. Em detalhes, né, se a gente olhar o movimento do Rafinha, não é um movimento de ombro com ombro, né? Ele joga a mão, inclusive ele impulsiona o braço para frente para deslocar o atacante, ó. Ó a mão esquerda dele, próximo da axila, ó, e ele empurra o jogador para o lado, tá? E isso faz com que o jogador não tenha condição de seguir na jogada. A gente percebe que não é o jogador que se deixa cair, né? O jogador foi atirado para o lado. Né? Por isso que, na nossa visão, caracteriza... E olha a posição do árbitro, né? Que é importante. Muito tá? próximo do lance. Muito próximo do lance, o que gera mais credibilidade ainda para a decisão que ele toma. Tá certo? Tá? A gente pode dizer novamente, Ayana, que é uma jogada de interpretação, a gente pode dizer que sim. Tá? Alguém pode dizer que isso não é suficiente, esse toque, né? Enfim, é aquela coisa do futebol. Talvez seja por isso que o futebol seja um esporte tão querido no mundo, porque ele dá essa contradição, né? Ele te dá o direito de interpretar. Tá? Só que as orientações que os árbitros recebem têm que ser as mesmas. Né? E as orientações que vêm da FIFA, para um caso como esse, como impactou o movimento do jogador, tem que ser cobrado o tiro penal. Mas eu acho que o que a gente tem que destacar mesmo nessa partida, Senemes, é uma questão que a gente combate. Isso. Temos ações educativas, os clubes têm ações educativas, Exatamente. mas a postura e a mentalidade do torcedor precisa mudar. Eu digo que é a maturidade do torcedor, né, que vai para o estádio. Isso. Cantos homofóbicos. E aí a gente traz aqui explicações em relação ao protocolo. Isso. Eu queria, Senime, que você, por favor, explicasse em relação o que diz o protocolo e também falasse um pouco do que é você estar no estádio, que é para torcer e você estar ali agredindo ou tendo cantos homofóbicos dentro de um estádio de futebol. Não cabe mais, né? Não cabe mais. Aquela cultura antiga, estabelecida, de que é permitido determinadas coisas, não tem cabimento, né? Já virou, inclusive, lei penal, né? E existe sim um protocolo da FIFA que nós seguimos e que tem que ser respeitado, e nós estamos, através da gestão do presidente Edinaldo, nós estamos fortes em relação a isso. Tá? Nós temos a orientação, orientamos os árbitros a realizar esse protocolo. E o que é o protocolo? Quando o árbitro ou alguém da arbitragem ou alguém do jogo reclama que está sendo xingado, que tem cantos homofóbicos, que tem racismo, né? Isso tudo deve-se abrir o protocolo. O primeiro passo do protocolo, ele diz que o árbitro deve, numa paralisação do jogo, né, ou paralisar o jogo e ir ao delegado da partida e pedir para que os alto-falantes do estádio
e os telões do estádio transmitam imagens e uma comunicação pedindo para interromper com esses cantos, né? Com essa agressividade. Tá? O segundo passo é paralisar o jogo até que esses cantos parem e se cessem. Tá? Nesse caso específico foi bastante interessante. Por quê? Porque elas, infelizmente, elas ocorreram juntas. O primeiro passo do árbitro paralisar o jogo e ir lá pedir para que os alto-falantes comunicassem, né, foi realizado. Só que na sequência imediata, e antes de recomeçar o jogo, os cânticos aumentaram. Aumentaram numa proporção que o árbitro resolveu iniciar o segundo passo do protocolo, que é não reiniciar o jogo. Tá? E esperar para que a comunicação do estádio e as pessoas tomassem consciência um pouco de que o que estava sendo feito não é uma brincadeira. O que estava sendo feito, essa agressão, não é mais aceitável hoje no futebol. Né? E a gente espera, infelizmente a gente fala aqui hoje, porque a gente tem que falar, né? Mas a gente espera que isso não ocorra mais nos campeonatos brasileiros em nenhum lugar do mundo. E vai além disso, é relatado em súmula e isso vai ser julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Sanções acontecem. Exatamente, ou seja, você que está ali para torcer, para incentivar o seu time, pode prejudicar o seu time, né? Num caso como esse, está na mão do Superior Tribunal, né? É claro e óbvio, mas o árbitro relatou, as imagens estão aí, o áudio está aí, a gente vai poder até escutar e ver as imagens da maneira como isso ocorreu e que às vezes as pessoas, os torcedores não dimensionam o quanto ele mesmo pode prejudicar a sua própria equipe, né? Vamos lá, então, dar uma olhada sobre isso. Chegou preciso na cobertura. A bola, se ela chega no Roger Guedes, seria um grande momento para o Corinthians, mas o Beraldo foi preciso na antecipação do zagueiro do São Paulo. O juiz está parando o jogo, por alguma razão. Aí já dá para escutar um cântico. Faz um sinal apontando que a gente pro não estádio, detalha, né, luzes, mas dá para escutar que está vendo. Olha lá, ele chama o delegado da partida a primeira vez e vai avisar para a comunicação do estádio. Ali com o Luxemburgo. Aparentemente, a cantoria homofóbica. Olha lá, ele avisou que ele precisa que... E quando aparece a mensagem, olha o cântico. É proibido emitir cânticos. Ele aumenta de volume. Racistas, homofóbicos ou xenófobos. E aparentemente o juiz ouviu uma cantoria nesse sentido, por isso ele parou o jogo. E a partir de agora ele resolve estabelecer o segundo passo do protocolo, que é não começar o jogo. O que está correto. Em São Paulo é sempre com a torcida apenas do mandante, não tem torcida visitante, né? E agora há um aviso também sonoro, uma locutora do estádio está falando. Olha lá, o aviso sonoro. Isso pode prejudicar o Corinthians, por isso eles pedem para o torcedor parar com isso. Aí os jogadores aproveitam, tomam aquela aguinha, conversam com o técnico. Agora ele chamou o capitão, deu para ver ali que o Cássio está chegando. Isso, para um pouquinho. O Bruno leu. Isso tudo é um procedimento estabelecido. Chama o capitão, comunica o capitão, né? Que tem que parar. As pessoas têm que entender que isso não está correto, isso não é justo, não se pode incentivar isso. É crime. É crime. Então, assim, são muitos fatores no mundo de hoje. Né? O Brasil, um país de todas as raças, né? Deveria ser o primeiro país a que isso não ocorresse. Né? Enfim, é lamentável, mas o árbitro seguiu com todos os protocolos e todos os passos corretos e, enfim, é um caso que, infelizmente, vai ser julgado aí pelo STJD. Agora, para a gente fechar, Grêmio e Fortaleza, um lance que é bola na mão, e aí a gente vai ver se foi ou não foi infração, porque essa foi a grande questão aqui que a gente trouxe nesse programa de hoje. Então aqui a gente vê mais um caso, Ayana, do famoso já, né, fogo amigo, quando um jogador de uma equipe joga a bola no braço de um companheiro dele,
tá? E a gente vai entender, eu vou tentar explicar melhor, para a gente entender em maiores detalhes aqui, tá? Vamos lá, Périx? A gente vê uma dificuldade do árbitro, isso atrapalha muito, né? Quando ele não consegue se posicionar, ele perde um pouco a concentração, mas a gente vê o fogo amigo. A bola vem do cabeceio. Pode jogar, pode jogar. A bola vem do próprio companheiro. Joga, Bruno. Joga, Bruno. Isso. Alguns detalhes importantes, se o Pérez puder parar. Quando o árbitro terminou o jogo, ele precisa primeiro escutar, é importante isso, tá? Por que às vezes ele para o jogo? Porque ele não quer que tenha mais jogo, porque o tempo acabou. Mas ele precisa parar para que o VAR faça a última checagem para depois ele terminar o jogo. Ele não pode terminar o jogo, né? E depois fazer a checagem. Então por isso que ele espera, tá bom? É importante, por isso que ele terminou depois que a gente escuta o árbitro de vídeo falar que a bola vem do próprio companheiro. Então vamos ver o que o defensor do Fortaleza quis fazer aqui, né? Olha lá, ó. O defensor quis tirar a bola para fora da área, certo? E aí o jogador companheiro que está de costas, né, recebe o impacto da bola sem absoluta intenção ou qualquer movimento antinatural, porque também está saltando, ó. E como eu expliquei já, ninguém salta com os braços para baixo. Todo mundo salta com o braço aberto. Ah, se ele tivesse o braço extremamente aberto, não era necessário mesmo. Mas nesse caso, ela vem de um companheiro que está tentando tirar a bola da área e não tem nenhum contexto para poder sancionar uma infração nesse tipo de ação. Pessoal, sempre depois da rodada a gente vai ter esse papo aqui para poder explicar alguns lances da Série A do Campeonato Brasileiro, mas em nosso site, vai lá no site da CBF, a gente disponibiliza tanto os áudios quanto os vídeos do VAR para você poder acompanhar, analisar também e também poder conferir com a gente aí as análises de Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Seneme, muito obrigada e até a próxima semana. Eu que agradeço essa oportunidade, né? CBF tem avançado muito. A verdade verdadeira é que ninguém faz isso no mundo, tá? Ninguém explica os áudios e os vídeos do VAR. Então, assim, a nossa intenção é a melhor possível, de ser o mais justo possível e de não ficar aqui só protegendo o árbitro, não, tá? A gente quer a realidade dos fatos e estamos crescendo, tá? Estamos todos juntos crescendo e esperamos, sim, ter uma 7ª rodada muito melhor do que foi a 6ª, inclusive. E pessoal, até a próxima.